Gênesis, capítulo de número 18, Glória a Deus. versículo de número 25, irmãos. Alguma voz forte aí, leia. Gênesis 18, 25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra. Pode se sentar, irmãos, deixe sua Bíblia aberta. Essa é uma indagação que Abraão faz a Deus. Essa história começa no capítulo 18, com a visita de 3 anjos que descem à terra para executar o juízo de Deus. E Abraão, vendo aqueles homens, vai até o encontro daqueles homens, os impede de continuar a sua trajetória e diz: olha, fique aqui, descanse aqui debaixo dessa árvore, que eu vou mandar a Sara preparar um guisado para vocês, pão para vocês, água para vocês poderem prosseguir a viagem de vocês. E assim foi feito. E eles ficaram ali, Abraão fez tudo o que tinha que fazer, levou o pão, levou o guisado, eles comeram e continuaram a sua jornada. E o capítulo de número 18, e aí, irmãos, olha o versículo 17. Alguém leia. Porque Deus desceu à terra para cumprir o seu juízo em Sodoma e Gomorra. Agora, olha o versículo 17. Alguém lê. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Olha, irmão, Deus fala: eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer. Mas, irmão, o homem e a mulher, quando ele está em sintonia com o Senhor, ele sabe as passadas de Deus. Ele conhece de longe as passadas e os intentos de Deus. E Deus, não que Deus aqui estava sendo enganado, nem iludido, irmão, tudo aqui é para mostrar para a gente como é que é a vida do homem, a vida da mulher que está diante do Senhor, como é que funciona. Deus desceu à terra para, por meio daqueles 3 anjos, punir Sodoma e Gomorra, porque o texto vai dizer que o clamor chegou. Irmão, se nós estamos falando de um texto que está escrito há mais de 3.000 anos atrás, se o clamor de 2 cidades pecaminosas subiu até os céus, e aquele clamor incomodou a Deus, incomodou a tal ponto que ele mandou 3 anjos para punir aquela cidade, como é que está o clamor do século 21 hoje? Como é que está chegando isso lá? Se há 3.000 anos atrás, aquele clamor, aquela situação já incomodou a Deus, como é que está a situação agora no século 21? Como é que está o nosso clamor chegando lá? Porque, irmãos, tem muito de nós aqui que estamos como Abacuque. Porque Abacuque ficou tão desesperado com a situação do povo, com a miséria que estava acontecendo, que Abacuque dizendo: até quando, Senhor? Até quando nós vamos tolerar? Até quando nós vamos suportar isso? Então, Deus fala: eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer em Sodoma e em Gomorra. Mas, irmão, agora presta atenção. No capítulo 18, a partir do versículo 23, a partir do versículo 27, Abraão já sabia o que Deus ia fazer. Abraão já sabia: eu sei o que esses anjos vão fazer, eu sei que eles vão descer lá, eu sei que eles vão destruir lá. Aí Abraão começa a fazer umas perguntinhas. Olha o versículo 27 para mim, algum irmão aí. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. O versículo 25 ele pergunta: porventura o Senhor faria algum tipo de injustiça? Porque
olhando e aprendendo a doutrina de Deus, nós estamos falando hoje da justiça de Deus. E a pergunta dele no versículo 25 é essa: porventura o Senhor faria tal justiça? O Senhor que é o juiz de toda a terra? Aí no versículo 26 ele começa a fazer essa pergunta: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo aquele lugar por amor deles. Aí Abraão diz: eu sou pó, eu sou cinza. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Verso 28. Porque Abraão, irmão, Abraão e Deus sabia que não tinha nem 20 justos ali dentro. Mas Abraão estava querendo poupar quem? O seu sobrinho. E ele começa a fazer a conta alta. Senhor, se o Senhor achar 50, se o Senhor achar 10, se o Senhor achar 5, o Senhor vai destruir? Leia o versículo de número 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Se tiver 45, o Senhor vai destruir, Senhor? Se tiver só 45, se tiver só 5 justos ali dentro, o Senhor vai destruir tudo. Continua. E diz: não a destruirei, se eu achar ali 45. Ó, se eu achar 40, eu não vou destruir. E Abraão insiste, porque Abraão sabe que não tem 40 justos naquela cidade. Verso de número 30 agora, né? 30. Bora rápido, minha gente, que meu tempo está indo embora. Versículo 30. Vocês estão com medo, é? Não precisa ter medo, não. O Deus que eu estou falando aqui é um Deus justo. Nós vamos aprender hoje que Deus é justo. Deus retribui e Deus distribui aos que o obedecem, aos que ouvem, aos que dão ouvido à sua palavra. Deus distribui bênção. E aqueles que andam fora da palavra, fora da lei, Deus retribui com castigo. Mas aqui tem gente que anda na justiça e na retidão de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então não se assuste não. Faça a leitura com força. Oi. 29. Bora. E continuou ainda a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Não, Abraão, se eu achar 40, Abraão, eu não vou destruir não. Eu vou até poupar. A cidade toda pode estar podre, mas se eu achar 40, eu poupo. 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor. Ele vai descendo a conta agora, viu, irmão? Ele vai descendo. Se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, disse: não farei se achar ali 30. Você vê que ele começa com 50, começa com 40, ele vai descendo. Porque ele sabe que não tem nem 30. Senhor, porque ele não quer falar assim: Senhor, meu sobrinho lá está lá, com a mulher, as filhas, está lá. Então ele vai fazer as continhas para ver se o Senhor achar, até chegar onde ele quer. Mas aí, como Deus sabia que ele ia ficar esticando a conversa, vocês vão ver o final da história. Verso 31. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Eu acho que Deus aqui já estava já de paciência curta já, não. Que Abraão, meu filho, você começou com 50. Você está falando 40. Você está falando 30. Você quer mais o quê? Continua. Se porventura achares ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Irmão, quem anda com Deus tem direito de conversar com Deus francamente e abertamente. É o que Abraão está fazendo. Ele está conversando abertamente e francamente com Deus. Senhor, se o Senhor achar 20, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Verso 32. Veja como é que ele começa a alta régua e vai descendo. 10. Vamos. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura achar 10, ali 10, e diz: não destruirei por amor dos 10. Olha como termina agora a conversa de Deus com Abraão. Verso 33. Tendo cansado de falar, Vamos. Tendo cansado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e
e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão diz: olha, eu sei que lá não tem 10, eu sei que lá não tem 50, eu sei que lá não tem 40, eu sei que lá não tem 30, eu sei que lá não tem 20, eu sei que lá não tem 10. Aí Deus falou: deixa eu ir embora, fazer o que eu tenho que fazer, mas fica tranquilo que o seu sobrinho está guardado, porque Deus, Ele é justo em seu julgamento. Quando os anjos entram na cidade, pega Ló, sua mulher, suas filhas, e mandam sair e seguem viagem. E Deus destrói Sodoma e Gomorra. Se você for lá em Jerusalém, você não vai ver essas duas cidades, porque o Mar Morto as engoliu totalmente pela destruição que ali foi. Amém, meus irmãos? Amém. Então nós vamos aprender hoje que Deus, Ele é justo. O que é justiça? Presta atenção. Justiça é o apego à lei. Justiça é o apego à lei. Se tem uma coisa que Deus tem apego, é a sua santa e poderosa lei, instituída na sua bendita palavra. Entre os seres humanos, há uma lei da qual os homens devem se ajustar a ela para ter uma vida pacífica. Entre nós aqui, se você quiser ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, uma vida sem perturbação, o que você tem que fazer? Você tem que se ajustar às leis do seu país, do seu município, do seu estado, para que você tenha uma vida tranquila e sossegada. Amém, meus irmãos? Amém. Portanto, que ninguém aqui está com ordem de prisão. Ninguém aqui tem um mandato de procura, porque você está sendo procurado, caçado como bandido. Por quê? Porque você se ajusta e se adequa às leis humanas para você ter uma vida tranquila e uma vida pacífica. Amém? Segundo, em relação a Deus, isso em relação aos homens, nos ajustamos à lei dos homens para termos uma vida tranquila, para termos uma vida pacífica. Mas o que é justiça em Deus? Primeiro, é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. Irmão, olha o Deus que nós estamos servindo. Olha o Deus que você está servindo. Ele é um Deus infinitamente reto em si mesmo, e Ele espera que cada um de nós, não que sejamos infinitamente retos, porque não vamos conseguir, mas que trabalhemos a tal ponto que andemos em justiça diante dEle e diante dos homens. Amém? Porque, irmão, olha, presta atenção aqui. Se você for justo diante de Deus, você será justo diante dos homens. Se você andar em retidão diante de Deus, você vai andar em retidão diante dos homens. Eu vou provar vocês aqui de duas formas. Crente safado tem em todo lugar. Crente safado que não vale o feijão que come, não vale a terra que pisa, tem em todo lugar. Esses dias eu peguei uma criatura dessa. Minha vontade foi de bater, por a pessoa falar que é crente e fazer uma cachorrada do tamanho que estava fazendo. Eu digo: isso não é crente aqui, nem no céu e nem no inferno. Porque o crente, irmão, ele anda certo, ele anda reto, ele não dá prejuízo a ninguém. Amém? Amém. Crente que teme a Deus não anda com falcatrua com ninguém. Crente que serve a Deus não anda com safadeza com ninguém, enganando ninguém, enrolando ninguém, porque ele sabe que ele serve um Deus justo, infinitamente justo, que vai dar a paga exata daquilo que eu faço. Amém, meus irmãos? Então Deus é infinitamente reto em si, espera que nós também sejamos reto e justo. Segundo, é a perfeição de Deus pela qual Ele se mantém contra toda violação da sua santidade. Irmãos queridos, é a perfeição de Deus pela qual Ele se mantém contra todo tipo de violação. E quando afirma
continuação diz: todo tipo de violação é todo tipo de violação. Um crente que sabe que tem que fazer e não faz, o que ele está fazendo, igreja? Bora! Um crente que não faz aquilo que ele sabe que ele tem que fazer e ele não faz, o que ele está fazendo, igreja? Ele está violando. Ele está violando os preceitos de Deus. A definição diz que Deus, ele é contra, ou ele se mantém contra todo tipo de violação. Não interessa qual seja. Qual é a diferença entre um ladrão de ovo e um ladrão que rouba milhões? Qual é a diferença? Nenhuma. Porque os dois estão violando a lei de Deus. Ambos têm que ter a mesma penalidade com o mesmo peso. Se é para arrancar as duas mãos de um, tem que arrancar as mãos dos dois. Porque para Deus não existe grau de pecado. Para Deus não existe tamanho de pecado. Pode ser grande, pode ser menor, tudo é pecado. Por quê? Você está violando contra a santidade de Deus. E uma coisa que a definição diz, que Deus se mantém contra todo tipo de violação da sua santidade. E mostra em tudo e por tudo que Ele é justo. É por isso, irmão, é por isso que às vezes você vê crente na lona e às vezes você não sabe. Por que aquele crente está na lona? O que será que ele fez? Alguma violação ele fez. Alguma traquinagem ele fez. Porque quando Deus coloca-nos na prova, é diferente, meus irmãos. Quando Deus vai provar o crente, é diferente de pegar um bandoleiro sem vergonha. É diferente. Quando Deus pega um bandoleiro, ele sofre, e não sofre pouco não. Por quê? Porque ele está violando a santidade, a lei de Deus, a justiça de Deus. E a definição diz que Deus é contra todo tipo de violação. Então, querido, nós temos que brigar, lutar para andar de acordo com a palavra de Deus, para não vir sofrimento sobre nós. Irmão, qual é a derrota de um crente que vive violando a lei de Deus? Vocês sabem disso? Qual é o primeiro sinal de que um crente está violando frontalmente a lei de Deus? Qual é o primeiro sinal? Quem me ajuda? Bora? Qual é o primeiro sinal de que o crente está violando a lei e ferindo a santidade do Senhor? Qual é o primeiro sinal? Como que é, Raquel? É a primeira desgraça. É a primeira desgraça que vem da crente bandoleiro. É a frieza espiritual. Irmão, se a frieza chegar na tua vida, vá lá de frente ao espelho, fale para você mesmo: aonde é que eu estou violando a lei do Senhor? Aonde é que eu estou errando? Aonde é que eu estou sendo injusto para com Deus? Aonde é que eu estou deixando de observar os seus mandamentos? Porque a primeira coisa de um crente que ele está violando, afrontando a Deus, é que o abatimento espiritual bate na vida dele de tal maneira, irmão, que nem o guindaste mais potente consegue tirar ele da lona. Somente a misericórdia do Senhor é que nos consegue levantar da onde nós caímos. Amém, meus irmãos? Mas Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós acabamos de ler aqui: Deus não quer que ninguém se perca, que todos se salvem, principalmente aqueles que estão diante do Senhor. Meu irmão, não viole a lei de Deus. Não viole a palavra do Senhor, porque você está servindo um Deus justo, que retribui e distribui. Não queira estar do lado daquele que Deus retribui, porque quando Deus retribui, Ele retribui com castigo e penalidades. Queira estar daquele do lado que Deus distribui as suas bênçãos para aqueles que andam e amam a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? O que é a justiça de Deus?
retidão, correção, integridade, justiça de um juiz, de um rei de Deus, demonstrada quando ele castiga o perverso, ou em vingar, livrar, recompensar o justo. Esse é o nosso Deus, um Deus justo, que castiga, penaliza o injusto, mas o justo ele recompensa e ele livra para a glória de Deus. Amém. Deus não vai nos deixar na mão de ninguém. Deus não vai nos deixar padecer na mão de ninguém. O que foi que Davi falou? Fui moço, fui menino, fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi o quê? E por que tem muita gente mendigando pão? Por que tem muita gente mendigando pão em duas maneiras? O pão material e o pão espiritual. Mendigando em trem, falando de Deus, porque não é justo, pedindo migalha. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, porque o Deus justo que nós servimos não deixa o justo mendigar o pão. Amém, meus irmãos? Abra alguém aí em Romanos capítulo 2, versículos 7 e 8. Deus estabeleceu um padrão pelo qual nós temos que nos ajustar, meus irmãos. Deus estabeleceu um padrão, e Ele espera que a sua igreja se ajuste a esse padrão que Ele estabeleceu. Irmão, e aqui Deus não vai baixar o seu padrão por minha causa nem por sua causa, não. Não, vou baixar o padrão. Não, Deus não vai baixar o padrão. Ele estabeleceu um padrão. E esse padrão, nós temos que servirmos ao Senhor. Nós temos que nos ajustar. Qual é a premissa do mundo? A premissa do mundo é fazer a Bíblia se ajustar a eles. Me dá um retorno aqui mais um bocadinho. Esse é o padrão do mundo. O mundo está fazendo com que a palavra de Deus se ajuste a eles para ratificar a vida de pecado deles. Nós aprendemos aqui hoje de manhã que o aborto é pecado. O aborto é pecado. E aprendemos aqui que a concepção já é uma vida humana. Não é nem no 14º dia, não é na sexta, não é na 24ª. Na concepção já é uma vida humana. E quem mata uma vida humana é um assassino que merece estar preso. Amém, meus irmãos? Amém. O problema é que o mundo quer que a Bíblia, a palavra santa de Deus, se adeque à vida porca que eles vivem lá. Mas somos nós que temos que nos adequar ao padrão que Deus estabeleceu para a glória dele. Amém, meus irmãos? Romanos capítulo 2, versículo 7 e 8, o que diz aí sobre a justiça de Deus? A vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. É assim que Deus trabalha. O Deus justo que nós servimos, assim que Ele trabalha. E não caia nesse Deus frouxo que estão pregando. Não, Deus é amor, que tolera o meu pecado, tolera o meu erro, tolera a minha desobediência. Deus não vai fazer nada comigo, não. Irmão, não dorme no barulho de gente que não tem nada na cabeça. Não dorme no barulho desse povo, com essa pregaçãozinha xoxa de internet. Tem muito pregador de internet que só prega para te agradar, para te afagar, para você ficar lá dando like para ele ganhar dinheiro e te enganando feito um trouxa. Deus trabalha desse jeito. Deus é um amor, mas Ele é um amor justo. Deus não é amor e justiça, não. As duas coisas não estão separadas, estão intrinsecamente ligadas. Deus é um amor justo, Ele retribui ao justo. Mas ao malfeitor, ao justo ele distribui. Ao malfeitor ele retribui, segundo as suas maldades. É o que nós acabamos de ler. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, Deus é tão justo, tão bom,
que é aquele que pratica a justiça, que é aquele que procura ouvir a palavra, andar pela palavra, obedecer a palavra, ele distribui bênção. Mas aquele que anda fora da palavra, feito um bandoleiro, um sem vergonha, um safado, ele retribui em penalidade. Porque não tem outro nome, irmão, para dar para crente que é crente, que diz que é crente, e anda feito bandoleiro. Crente tem que andar como crente, viver como crente e viver pela palavra. Irmão, viver fora disso aqui é bandoleiro. Não dá para chamar de crente. Não dá para chamar de crente. O crente anda pela palavra. Agora o crente bandoleiro anda fora da palavra. Mas aí ele quer que Deus distribui bênção para ele. Não, meu irmão. Ao bandoleiro Deus vai retribuir em penalidade. Amém, meus irmãos? Amém. É esse Deus que você serve. Um Deus amoroso, como nós vimos semana passada. Um Deus misericordioso. Mas é um Deus justo. Porque tem muita gente querendo fazer Deus de trouxa, de tonto. Não, Deus é amor, ele tolera tudo, Ele tolera qualquer coisa, Ele tolera meu comportamento mal, Ele tolera meu relaxo, Ele tolera minha preguiça, Ele tolera... Irmão, Deus tem o seu limite, e quando Ele chega no limite dele, Ele vai retribuir segundo a maneira que você tem andado. Amém, meus queridos? Amém. Lucas capítulo 17, versículo 10, vocês não leram porque semana vão ler hoje. Lucas capítulo 16, versículo 10, outro irmão já abre em Deuteronômio capítulo 7, verso 8. Lucas 17, 10, quem achou leia. E outro, Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Primeiro, Deus distribui bênção para nós não baseado em mérito nosso, porque mérito nenhum nós temos. Mérito nenhum nós temos. O que Deus faz por mim, irmãos, o que Deus faz por você é em base por Ele mesmo. Deus tem por base Ele mesmo. Quando Abraão começa a perguntar se tem 50, se tem 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus está só ouvindo. Mas Deus vai aplicar a sua justiça e vai distribuir segundo a sua eterna graça e a sua eterna vontade, a sua eterna misericórdia. Não baseado em mim, não baseado em você, porque nós não temos mérito algum diante de Deus, irmãos. Amém, meus queridos? Você não tem nada que de Deus diga assim, não, eu vou dar isso aqui para ele, porque ele é tão bom, olha. Ele reúne lá o pai, reúne o filho. Olha, filho, olha como ele é bom. E olha que bondade daquilo ali. Eu vou porque ele é bom. Não, Deus está falando, não, filho, ele é cabeça dura, é ruim até a tampa. Mas eu amei ele desse jeitinho. E ele está até se esforçando para andar direito. Então eu vou distribuir bênção para ele baseado na minha graça e na minha misericórdia. É por isso que ele fala aqui, eu posso fazer o que eu tiver que fazer, eu ainda sou inútil, mas Deus é tão bom, que Ele distribui bênção mesmo na nossa inutilidade. Amém, meus irmãos? É esse Deus justo que você serve. Deuteronômio 7,9, o que é que diz? Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia de 1000 gerações aos que o ama e o pratica os seus mandamentos. Olha, continua, tem uma partezinha aí, irmão. É o versículo, se eu não me engano, o versículo 14 ou 7, que ele diz, eu não escolhi vocês porque vocês eram... Continua a leitura aí, vamos ler, esse texto é bom. Vamos ler, está no 9, não é isso? Isso. Olha, deixa eu ler. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O teu Deus te escolheu para que lhe... Quem é que escolheu quem aqui? Deus. Foi o povo que escolheu a Deus? Não, foi Deus quem escolheu o povo. Quem é que te escolheu? Deus. Foi você que escolheu a Deus? Não, foi Deus que te escolheu. Agora continua a leitura. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. Agora alguém lê o versículo 7. Versículo 7. O Senhor não
vocês são até desprezíveis. Não achei prazer nenhum. A minha escolha por vocês não foi porque eu achei prazer em vocês, porque vocês são até desprezíveis até. Continua. Porque a vossa multidão era mais do que a todos. Ele está dizendo que os outros povos eram mais do que vocês. Vocês são um povinho de nada. Vocês são uma coisica de nada. Então eu não escolhi vocês porque eu achei algum prazer em vocês. Eu não escolhi vocês porque vocês eram mais numerosos que os outros povos. Continua a leitura. Pois vós eres menos em número do que o... Vocês eram do tamanho de uma semente de mostarda. Vocês eram um povinho, vocês eram uma coisinha mínima. Eu tinha outros povos maiores, numerosos para escolher, mas eu escolhi essa coisa insignificante que são vocês. Continua. Verso 8. Mas porque o Senhor nos amava. Ó, por que ele escolheu? Ele amava. Ele não escolheu porque ele achou prazer. Ele não escolheu porque ele achou um povo numeroso. Ele escolheu porque ele amou. João 3,16. Deus nos amou a tal ponto que mandou o seu Filho para salvar cada um de nós aqui. Mas Ele não viu nada em nenhum de nós para nos amar. Ele livremente nos amou. Amém, meus irmãos? Amém. Então tudo que Ele faz por ti, não é porque tem mérito em você. Tudo que Ele faz por ti, é porque Ele simplesmente te ama. Irmão, você pode testificar o que eu estou falando aqui. Se você for sincero com você mesmo. Se você for sincero com você mesmo, tem hora que você fala assim: olha, eu se fosse Deus, eu nem me olhava. Eu se fosse Deus, eu nem me abençoava, porque eu sou tão ruim, que eu se fosse Deus, eu me destruiria na mesma hora. Ou aqui ninguém nunca se sentiu assim? Porque você não precisa. Porque se você estiver sentindo muita coisa, a última Coca-Cola do deserto, precisa sentir o vermezinho de Jacó, porque é o que nós somos. Então não é o que não tem nada em nós que atrai ao Senhor. Nada. Tudo que Ele faz por mim, por você, é porque Ele simplesmente nos amou, e isso basta para nós, meus irmãos. Basta saber que tudo que Ele faz por mim não é por aquilo que eu faço por Ele, mas é porque Ele simplesmente me amou. Você pode até fazer nada, mas Ele vai continuar lhe amando, continuar lhe abençoando, porque Ele decidiu te amar. Amém, meus irmãos? Amém. Continua a leitura aí. E para guardar o juramento que jurara aos vossos pais. Ele é fiel. Ele é fiel a Ele mesmo. Deus, irmão, a fidelidade de Deus está para com Ele mesmo. Porque se a fidelidade de Deus estiver baseada para com a nossa fidelidade, irmão, nós estaremos dentro d'água. Presta atenção na leitura. Eu sou fiel ao que eu falei. Ao que eu falei aos vossos pais. A promessa que eu falei, irmão, eu quero ler um livro, eu vou trazer para vocês. A fidelidade de Deus é tão grande, que nós conseguimos ver ela a olho nu. Deus diz: olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande descendência. Depois ele diz: Abraão, esse povo vai passar 400 anos escravizado. E depois disso, Abraão, esse povo não vai ter sossego. Irmão, o povo judeu sempre foi perseguido e expulso de sua terra várias vezes. O povo judeu sempre sofreu na história, sempre sofreu. O povo judeu sempre ficou sem terra. A última vez que o povo judeu ficou sem terra, e os romanos eram o seguinte: olha, nós vamos acabar com essa raça dos infernos. Nós vamos extirpar eles da terra. Eles não vão ter direito nem de entrar na terra deles. Eles não vão poder pisar aqui. Nós vamos expulsá-los daqui e vamos acabar com a cultura judaica. Irmão, historicamente, uma nação com 500 anos, ela desaparece. Se uma nação não tiver o seu chão, ela não tiver a sua pátria, se ela não tiver os seus símbolos, se ela não tiver as suas leis, em 500 anos ela some
da história. Era isso que os romanos queriam fazer, acabar com o povo judeu. Ano 135, o imperador anunciou que eu não quero ver um desgraçado de um judeu aqui nessa terra. Espalhem e vamos acabar. Irmão, este povo passou mais de 1.800 anos sendo perseguido, sendo morto, sendo caluniado, sendo chicoteado, debaixo de chibata. Mais de 1.800 anos fora de sua terra. E Deus diz: eu velo pela minha palavra. Eu disse que eu daria uma descendência. Eu disse que eu daria uma terra. Eu vou dar uma descendência. Eu vou dar uma terra. Mais de 6 milhões de judeus perderam a vida no Holocausto. E se fizermos a conta ao longo da história, morreu muito judeu. Mas Deus vela pela sua palavra. Este povo está em sua terra. Este povo tem o seu solo. Porque Deus vela pela sua palavra. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. A fidelidade de Deus não está baseada na sua. Porque se a fidelidade de Deus estiver baseada na sua, Ele não vai fazer nada por nós. Mas como a fidelidade dele está baseada nele mesmo, é que Ele continua abençoando a minha vida e abençoando a sua vida, porque Ele é um Deus justo. Amém, meus irmãos? Amém. Abre Romanos capítulo 1, versículo 32. Então veja que Deus é um Deus reto, um Deus justo, que retribui aqueles que andam fora da sua palavra e distribui bênção para aqueles que amam e ouvem a sua palavra. O que é que diz aí? Romanos capítulo 1 e versículo 32. Qual é o propósito da justiça divina, irmãos? Deus não é um Deus sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Qual é o propósito da justiça divina? Romanos 1, 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. O propósito de Deus aplicar a sua justiça divina é para realizar a manutenção do direito no meio do seu povo. Você já pensou se Deus fosse esse Deus frouxo que está pregando aí? Esse Deus de amor que tolera o pecado do ser humano? Esse Deus banana que estão pregando, que estão ensinando? Não, Deus é amor, Deus só quer seu coração. Você pode continuar na prostituição, você pode continuar na farra, você pode continuar no adultério, você pode continuar na esbórnia, que está tudo certo. Deus só quer o seu coração. O que você faz não importa, porque Deus é tão bom. Você acha que um Deus bom, um Deus amoroso, vai mandar alguém para o inferno? Vai, irmão, cai nessa conversinha frouxa. Cai nessa conversinha frouxa e anda como esses frouxos estão pegando, e tu vai ver o final da história. Deus é um bom Deus, mas Ele é um Deus de amor justo. Aqueles que praticam a justiça, Ele distribui bem. Aquele que pratica a injustiça, Ele retribui com penalidade. O propósito de Deus aplicar a justiça no meio do seu povo é para que mantenha o direito, a regra e o padrão que Ele estabeleceu. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 32 e versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ele é justo e reto. Portanto, quando Ele aplica a sua justiça, Ele aplica com propósito, para que o direito, a ordem seja mantida dentro da igreja. É por isso que tem muita igreja tolerando o pecado dentro dela. Sabe por quê? Porque as pessoas estão errando, as pessoas estão pecando e o povo não está falando mais nada. O pastor não está pregando, o pastor não está disciplinando, o pastor está tolerando tudo. É por isso que a igreja está vendo essa bagunça que nós estamos vendo aí, essa farra que nós temos vendo aí. Irmão, até dança, essas danças porcas dos infernos, está lá, pode estar na rede lá. Uma pastora do diabo dançando funk, com o traseiro empinado e dançando dentro da igreja. E os irmãos olhando. Olha, irmão, vamos andar de maneira justa e reta. Pode pôr na internet essas pregadoras dos infernos
que vem com uma roupa, que parece aquela roupa, já viu roupa de mergulhador, que tem que ser toda colada no corpo? Bota uma saia daquela, toda colada no corpo, sobe com os traseiros do tamanho do mundo e vai pregar. Meus irmãos, a atenção dos homens vai estar onde? Vai estar na pregação dela? Não, vai estar no corpo, vai estar na silhueta. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, minhas irmãs. Aqui não é para andar feito meretriz, aqui não é para andar feito bandoleira, aqui é para andar feito a serva de Deus, mulher que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Esses homens sem juízo eram uns homens ridículos, os caras velhos, 50 anos, 60 anos, querem andar feito mocinho e corta cabelo. Irmão, minha gente, que é isso que nós estamos vendo no Evangelho? É uma bagunça generalizada. Uns cabras ridículos, uns buchos. Eu não tenho nada a ver. O cara tem que se portar, tem que se enxergar. Umas camisas, e as calças, olha, agarrada aqui, tudo apertadinho. Está querendo mostrar o quê, meus irmãos? Homem anda feito homem, mulher anda feito mulher. Cumpra a palavra do Senhor, ande de maneira decente. Tem uma pastora que eu coloquei lá, quem está me seguindo no Instagram, está vendo as postagens que ela coloca lá, ela fala, e ela fala mais abertamente do que eu, como é que a mulher tem que se portar, e como é que o homem tem que se portar. Nisso nós violamos o padrão de Deus, irmãos. Nisso nós andamos de maneira injusta diante do Senhor, porque Deus estabeleceu um padrão para mim e para você. Ele estabeleceu um padrão para a mulher, um padrão para o homem. E quando nós violamos isso, você não está querendo distribuição de Deus, você está querendo retribuição e você vai ter. Amém, meus irmãos? Amém. Então, olhem bem quem é que vocês estão ouvindo na internet. Está cheio de maluco lá dentro. Está cheio de doido lá dentro para desvirtuar a tua fé, pregando esse Deus coxo, esse Deus banana, esse Deus que não vale um real que come, para dizer para você: pode andar, viver do jeito que você quiser, que no fim da história ele vai levar todo mundo para os quintos dos infernos. Amém, meus irmãos? Amém. Andemos de maneira séria diante do Senhor. Tiago diz que Deus vem buscar uma igreja zelosa e uma igreja de boas obras para a glória de Deus. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Aqui não é qualquer lugar. Irmão, vou falar de novo. Quando nós estivermos orando, nós vamos orar. Quer conversar? Compre uma Coca-Cola e um frango e vá lá. Colocou o pé ali. Diácono Zezinho, qualquer outro irmão está orando. Irmão, ele não é espírita. Você é espírita, Zezinho? Para estar ouvindo vozes. A única voz que temos que ouvir é o povo orando e clamando ao Senhor. Deixe para conversar, colocar a conversa em dia. Depois, guarda o teu pé quando colocar dentro da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Ele estabeleceu um padrão. E ele quer que esse padrão cessa tudo. Acabou? Começa o culto e um começa o culto. Cultua a Deus, converse com Deus, fale com Deus, porque Ele está aqui para te ouvir e te responder em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra em Romanos, estou encerrando, capítulo 3, versículo 25 e 26. Olha só, o justo morreu pelos injustos. Deus estabeleceu uma lei. O pecado tem que ser penalizado com a morte. O pecado não pode ficar impune. E ele vai cumprir essa lei que ele estabeleceu. E diz: o justo morreu pelos injustos. Pois se Deus não punir o pecado, ele agiria de maneira injusta. Agora leia Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para
demonstração da sua justiça. Calma. A Bíblia diz: todo pecado tem que ser penalizado com a morte. Com a morte. Mas Deus não aplicou a sua lei, não. Deus aplicou a sua lei. Porque Ele colocou um justo. Irmão, esse dia um irmão falou uma coisa interessante, pastor Hélio Cocarelli, do programa Vejam Só. Porque o povo fala: não, foi o judeu que matou Jesus. Ele falou: não, não foi judeu, não. Foi eu. Foi você. Você matou ele. Eu matei ele. Nós matamos eles. Porque ele veio morrer por mim e por você, para cumprir a justiça de Deus, porque Ele estabeleceu: aquele que pecar, este vai morrer. Ele diz: até o dia que você pecar, tu vai morrer. Mas, irmão, não foi o judeu que colocou ele naquela cruz do Calvário. Fui eu que coloquei ele naquela cruz do Calvário. Foi você que colocou ele naquela cruz do Calvário. Foi cada um de nós que colocamos o Cristo na cruz do Calvário para ser penalizado em nosso lugar, para a glória de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós matamos Ele. Ele morreu por mim. Ele morreu por você, para você poder ter o direito de sentar aí e dizer: eu sou filho de Deus. Continua. Pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter Ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Para demonstrar a sua justiça, Ele estabeleceu um padrão: aquele que pecar, esse vai morrer. O nosso pecado exigia a nossa morte, irmãos. O meu pecado exigia a minha morte. O seu pecado exigia a sua morte. Mas se você morresse, você estaria com a sua alma perdida. Deus, em sua muita graça, em sua muita misericórdia, Ele diz: eu não posso ser injusto. Eu estabeleci uma lei, que aquele que pecar será morto. E eles pecaram, e eu vou cumprir a minha justiça integralmente. Eu vou matá-los, mas eu vou matá-los no meu filho, para dar direito a eles à vida eterna. E é o que nós estamos tendo aqui, o direito à vida eterna, porque Ele matou. Coloque essa visão na sua cabeça. Nós estamos lá como réus, Deus está como juiz, e tem que ter um intermediário, um mediador. Eu coloquei lá, irmão, está lá o Mano Brown. O Mano Brown só sabe cantar rap. E ele falou uma coisa que ele não sabe e eu coloquei lá. Digo: é melhor você continuar cantando seus raps, suas músicas, porque disso você entende bem. Tipo, tu não entende nada. E tem uns puxa-saco: ele tá jogando. Eu digo: eu não estou jogando, eu estou constatando um fato. Ele conhece muito de música, de rap. Rap ele conhece muito bem. Agora de Bíblia, nada. Querido, olha só o que Deus fez. Nós estamos no tribunal. Deus está na tribuna julgando. E nós estamos sentados como réu. E Ele dá a sentença para toda a humanidade: morte. Morte a toda a humanidade. Mas olha o que Deus faz. Como eu sei que se eles morrerem, Ele chama o filho: filho, se eles morrerem, eles estão perdidos. Ele coloca o seu filho no banco de réu e dá a sentença em cima do Cristo. O meu pecado, o seu pecado foi sentenciado em Cristo Jesus, para você viver uma vida reta e justa diante dele. Amém, meus irmãos? Amém. Então viva de maneira justa, viva de maneira reta, porque você serve um Deus justo, que retribui penalidade àqueles que são justos e distribui bênção para aqueles que são justos diante do Senhor. Para encerrar, porque não vai dar para falar do capítulo 32, mas vou falar domingo que vem do capítulo 32. Romanos, capítulo 9, versículo 20 e 21. Domingo que vem nós vamos continuar no mesmo tema, falando sobre a justiça de Deus. Mas eu quero encerrar essa noite lendo com vocês
Romanos capítulo 9, versículo 20 e 21. Porque, irmão, nenhum de nós, nenhum ser humano pode atribuir injustiça a Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós pode dizer, não, Deus é injusto. Não, Deus é extremamente justo com os homens. Romanos capítulo 9, versículo verso 20 e 21. Alguém lê? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Olha, peraí. A coisa formada vai dizer aquele que for, por que tu me fez assim? O barro vai dizer para o olheiro, olha, eu não gostei dessa forma que você me deu, não. Eu quero outra forma. É isso que pode dizer. Nós, que fomos formados por Deus, nós vamos questionar a Deus agora. Continua. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? É Ele que tem o poder, irmão, para fazer os vasos da forma que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Acabou? É Ele, e somente Ele. Saia daqui essa noite sabendo que você serve um Deus justo, e vamos cantar hoje esse Deus justo em nome de Jesus. Vem, Raquel, vamos louvar o Senhor. Louve esse hino, porque esse hino vai falar